Aos geminianos e geminianas, eu gostaria de fazer uma pergunta capciosa. Qual é a época do ano em que o signo de Gêmeos faz aniversário? Ou melhor, vou perguntar de maneira mais técnica. Qual é a época do ano em que o Sol ingressa no signo de Gêmeos? Caso você tenha algum conhecimento de astrologia, você já deve ter lido em sites pela internet ou até mesmo ouvido pela boca da maioria dos astrólogos que o signo de Gêmeos faz aniversário entre o dia 21 de maio ao dia 20 de junho. Mas e se eu disser para você que esta data está errada e astronomicamente defasada e que a maioria dos astrólogos estão escondendo uma coisa muito importante de você? Então, se você ficou curioso para saber a verdade, venha comigo para o vídeo. Mas por que ficou consagrado na maioria dos países ocidentais que o aniversário de Gêmeos vai entre o dia 21 de maio ao dia 20 de junho? Por causa da astrologia tropical. A astrologia tropical é uma ideologia que invadiu a astrologia, em que ela amarra de maneira capciosa signos com estações do ano. E por ela fazer isso, ela destrói completamente o conceito original do que foi a astrologia. Na época dos sumérios e dos babilônios, eles foram os que denominaram a astrologia zodiacal, com 12 signos. E o signo de Gêmeos foi chamado de Gêmeos por causa do nome da constelação de Gêmeos. Então, eles viam signos como constelações. Só que a astrologia tropical não vê desse jeito. Ela vê signos não mais como constelações, mas sim como estações do ano. Por isso que a deturpação ocorre aí, porque a astrologia, como o próprio nome já diz, o prefixo astro significa corpos celestes, e logia é um estudo de astros, então astrologia é um estudo de corpos celestes. A estação do ano a qual o signo de Gêmeos ficou associado é a primavera. Só que uma estação do ano não é um corpo celeste. Então, os astrólogos dizem que a astrologia tropical é, na verdade, um estudo simbólico de estações do ano. Que esse é um tipo de astrologia, mas isso não é astrologia. Estudo simbólico de estações do ano é sazonalogia. Então, a astrologia tropical é, na verdade, sazonalogia, porque ela usa um zodíaco virtual completamente desvinculado com o que está acontecendo, de fato, no céu. O equinócio de primavera começa no dia 21 de março, pela perspectiva do hemisfério norte. Então, o signo de Gêmeos compreende a primavera pela perspectiva do norte. Só que aqui no sul, nós estamos passando pela estação oposta à primavera. Nós estamos passando pelo outono. E o Brasil fica no hemisfério sul. E o outono é justamente uma época em que as folhas caem, as árvores ficam peladas, não é uma época boa para a agricultura, para a fecundação, porque o signo de Gêmeos tem associação com a dicotomia entre o masculino e o feminino. Então, a tensão entre o masculino e o feminino gera prole, gera criação. Qual é a relação entre a estação outono com o signo de Gêmeos? Absolutamente nenhuma. Ah, Lucas, mas no hemisfério norte eles estão passando pela primavera. Não interessa, porque a astrologia ela deve ser igual para todos. E aqui no sul nós estamos passando pelo outono. Então, se a astrologia fosse realmente democrática, ela teria que contemplar a todos. E não é exatamente isso que acontece. Então, a astrologia tropical é uma ideologia que contempla apenas o hemisfério norte e faz o resto dos países que não pertencem
seu hemisfério norte, ficarem reféns das estações pela perspectiva do norte. Então, a astrologia tropical é, no fundo, uma ideologia racista, eurocêntrica e imperialista. Originalmente, a astrologia era sideral pela própria ideia das construções arquitetônicas dos povos que praticaram os primeiros sistemas de astrologia, como os egípcios, sumérios e os babilônios, que essas construções arquitetônicas eram, na verdade, um relógio do tempo, como, por exemplo, as pirâmides do Egito, que foram construídas alinhadas com as estrelas, especificamente a constelação de Órion, que é uma constelação próxima de Gêmeos. Então, a cada 72 anos, as constelações elas andam um grau para trás. Então, nós chamamos as estrelas, tanto em redutos de astronomia quanto de astrologia, de estrelas fixas, mas elas não são de fato fixas, porque elas andam um grau para trás a cada 72 anos. E este fenômeno é conhecido como a precessão dos equinócios ou a precessão das estrelas. E atualmente, devido a todo o desconto da precessão, o ano novo astrológico, que começa no dia 21 de março, não começa mais a 0 grau de Áries, como os astrólogos tropicalistas dizem. Isso ocorria há 19 séculos atrás. Se você realmente voltar no tempo, há 19 séculos atrás, realmente, o equinócio de primavera ou o equinócio de outono, pelo sul, dependendo de onde você está olhando, realmente começava a 0 grau de Áries, mas atualmente ele começa a 3 graus de Peixes. Então nós estamos no final da era de Peixes, faltando 3 graus para nós ingressarmos na era de Aquário, pela perspectiva do hemisfério norte, e na era de Leão, pela perspectiva do hemisfério sul. Existem 2 modelos que corroboram a precessão dos equinócios, ou a precessão das estrelas, que é o movimento de peão que a Terra faz em torno da estrela polar. Porque o nosso planeta Terra, ele é afetado pela precessão. Ele faz um movimento de rotação que dura 24 horas, um dia, faz um movimento de translação que dura um ano, mas ele também faz este movimento de peão em torno da estrela polar, localizada na Ursa Menor. E este movimento de peão, ou de bambolê, como queira, ele demora 24.000 anos. Então é exatamente este o período em que ocorre um retorno completo da precessão. É através desse modelo que nós conseguimos calcular as eras astrológicas, ou como nós chamamos na astrologia védica de as yugas. E eu realmente acho patético este argumento dos astrólogos tropicalistas de que a astrologia sideral é mais próxima das estrelas e a astrologia tropical é mais próxima da energia da Terra. Você deve já ter ouvido falar nessa baboseira. Mas a própria Terra faz o movimento de peão em torno da estrela polar. A própria Terra está sendo afetada pela precessão. Então, se a astrologia tropical fosse de fato fiel à energia da Terra, ela levaria em consideração o movimento de precessão. E a outra coisa que torna completamente insustentável este argumento é que pelo hemisfério sul, nós estamos passando por estações diferentes do hemisfério norte. Então, você não pode simplesmente fazer com que os países que moram no sul se curvem de maneira submissa às ordens do hemisfério norte. Isso é absolutamente racista e eurocêntrico e imperialista, esta ideia. E existe um outro modelo que é o movimento binário que o nosso Sol faz com outro Sol, que é uma estrela fixa. A estrela Sirius. Existe esse movimento binário que os 2 sóis fazem, que demarcam as eras do tempo, as yugas. E este movimento binário entre o Sol e Sirius demora exatamente 24.000 anos. Então são 2 modelos
que provam categoricamente que a precessão dos equinócios existe, que a precessão das estrelas existem. E o que realmente me deixa muito chateado com essa discussão é porque os astrólogos tropicalistas sabem, no fundo, dessas informações, eles têm conhecimento, mas eles fazem na cara de pau de não ajustar o cálculo do mapa de acordo com as efemérides astronômicas. É como se fosse assim, imagina um médico que ele sabe, ele foi treinado para entender que ele não pode reaproveitar material cirúrgico, a não ser que aquele material esteja devidamente esterilizado. É como um médico que ele reaproveita um bisturi usado num paciente em outro paciente, sem devidamente esterilizar. É como um médico que sabe que ele tem que descartar uma seringa, mas ele vai lá e reaproveita a seringa de uma pessoa para outra. Aí você fala, você não sabia que você não pode fazer isso? Eu sei, mas eu faço as coisas do meu jeito. Então a astrologia tropical, ela simplesmente se separou da astronomia, da astrofísica e da astrologia sideral, como uma entidade à parte que vem engabelando os gados aí. Ah, Lucas, então você está querendo dizer que eu não sou do signo de Gêmeos, que eu sou do signo de Touro? Mas eu não me identifico com absolutamente nada do signo de Touro. Prove-me que eu sou do signo de Touro, porque esta explicação nerd não me convence. Pois eu vou falar por que você foi convencido a acreditar que você é do signo de Gêmeos. Por causa do poder da sugestão. Quando alguma coisa é intensamente sugerida, sistematicamente sugerida, sem haver uma ideia oposta, você acaba tomando aquilo como verdade, mas não é verdade. A verdade é o que está no céu. Então, sempre que você olhar um astrólogo tropicalista engraçadinho e palhação, falando que o Sol está ingressando em tal signo, você vai fazer o seguinte, você vai instalar este aplicativo, que eu vou deixar aqui do lado da tela, que se chama Sky Map. O Sky Map é um aplicativo que você pode achar no Google Play Store, você baixa no seu smartphone, ele é gratuito, em que ele vai instalar um telescópio para você observar em tempo real o céu através do seu celular. Isso é incrível, porque você vai realmente constatar que a real posição dos planetas alinhadas às constelações está basicamente um signo diferente do que os astrólogos tropicalistas dizem está acontecendo. Então eles estão basicamente um signo atrasado em relação ao que realmente está acontecendo no céu. E você tem inclusive a minha permissão de fazer um print screen da tela no seu celular e sempre colar nos comentários de textos de astrólogos tropicalistas, para que as pessoas saibam da verdade. Comece a questionar os astrólogos tropicalistas, comece a perguntar a eles sobre constelações, comecem a perguntar sobre eles sobre a precessão dos equinócios, perguntem para eles sobre as construções arquitetônicas, perguntem para ele qual é o significado de astrologia, que é um estudo de astros, perguntem para eles se estações do ano faz parte de corpos celestes, mas é lógico que não faz, essa ideia é completamente absurda. E quem foi que ajudou a espalhar essa ideia absurda no mundo ocidental? Foi, por incrível que pareça, um astrólogo e astrônomo chamado Hiparco de Rhodes, que viveu em 190 a.C. E ele teve o seu discípulo, que não é contemporâneo dele, que nasceu por volta de 90 depois de Cristo, chamado Cláudio Ptolomeu, que é considerado o pai da astrologia tropical, que propôs na biblioteca de Alexandria que se amarrassem os signos com as estações do ano. Então, desde Cláudio Ptolomeu, há mais ou menos o tempo de vida de Hiparco e Cláudio Ptolomeu foi há 19 séculos. Então, há 19 séculos o Ocidente está usando as efemérides congeladas. Então, o mapa que você foi adestrado para acreditar que descreve a sua personalidade é um mapa que está com efemérides congeladas há 19 séculos. E isso é completamente absurdo. Ah, Lucas, mas existe também o calendário gregoriano. É verdade, existe o calendário gregoriano e ele segue a mesma lógica da astrologia tropical. Porque os meses do ano
neste calendário, que é a evolução do calendário juliano, na verdade, o calendário gregoriano, ele amarra os meses do ano com as estações do ano. Ele não ajusta os meses do ano com a precessão das estrelas. Então ele é astronomicamente impreciso, astronomicamente fajuto, insuficiente. O calendário indiano, sim, faz o ajuste à precessão das estrelas. E existe especificamente o mês em que o Sol ingressa na constelação de Gêmeos, é chamado especificamente de o mês de Gêmeos, que é conhecido em sânscrito como Mithuna. Então, o mês em que o Sol ingressa na constelação de Gêmeos é chamado de mês de Gêmeos, de Mithuna, porque o calendário indiano solar, ele tem essa preocupação em ajustar os meses do ano com a precessão das estrelas. E para ser mais específico, de acordo com o zodíaco sideral usado na astrologia védica Ayanansha, centro galáctico 0 grau de Sagitário, o Sol ingressa na constelação de Gêmeos no dia 18 de junho e fica aqui até o dia 19 de julho. Então, esta é a verdadeira janela de tempo durante o ano em que o geminiano faz aniversário. Então, as pessoas que verdadeiramente terão características de Gêmeos são as que nasceram nesta janela de tempo. Então, esta é a verdadeira janela de tempo ajustada astronomicamente em que os geminianos fazem aniversário. Então, se você não nasceu nessa época, você não é geminiano. E se você, por acaso, tatuou na sua pele um desenho do signo de Câncer, eu lamento dizer para você, você se ferrou porque você tatuou o desenho errado na sua pele. E o que você vai ter que fazer? Ou você vai ter que apagar a tatuagem, ou você vai ter que cobri-la com o verdadeiro desenho por cima, que é de Gêmeos. E um outro argumento que os astrólogos tropicalistas dizem é que não é possível, de fato, usar o zodíaco sideral para calcular o tempo, porque não se sabe ao certo quando o Sol ingressa e quando o Sol sai de uma constelação, porque as constelações têm tamanhos diferentes. Verdade, as constelações têm tamanhos diferentes. Se você olhar com cuidado, você vai ver que a constelação de Aquário é imensa, perto da constelação de Gêmeos. É por isso que a astrologia védica tem uma ferramenta mais específica, que são as 27 mansões lunares, ou 27 nakshatras, ou 27 asterismos, que são porções do céu mais específicas que vão levar em consideração outras constelações boreais e austrais que localizam na esfera, que são localizadas na esfera celeste. Então, o Equador celeste tem apenas 12 constelações, mas quando nós consideramos o hemisfério norte celeste e o hemisfério sul, tem mais outras constelações aqui. Então, se você nasceu com o seu Sol entre 0 a 20 graus de Gêmeos sideral, na verdade, o seu signo é de Órion. Então, você não vai ter características do signo de Gêmeos, você vai ter características do signo de Órion, que é conhecido na astrologia védica como os nakshatras Mrigashira e Ardra. É só a partir do 20º grau de Gêmeos em diante, até o final do signo, que você de fato vai apresentar as características essenciais de Gêmeos, como, por exemplo, a comunicação, a dicotomia. Então, é a partir de 20 graus de Gêmeos onde se localiza de fato a constelação dos Gêmeos, que é conhecida na astrologia védica como Nakshatra Punarvasu. Então, Punarvasu é de fato o signo que guarda a essência do signo de Gêmeos. E um outro argumento imbecil que os astrólogos tropicalistas vão dizer é que as estrelas fixas são chamadas de acordo com o zodíaco tropical e não de acordo com o zodíaco sideral. Isso é a mentira mais picareta que existe, porque as duas estrelas mais importantes da constelação de Gêmeos são Castor e Pólux, que estão localizadas na cabeça dos Gêmeos. Enquanto Castor é chamado de Alfa
E Alfa é a estrela que é mais brilhante, que detém mais brilho daquela constelação. E você sabia que o gentílico para denominar as estrelas que estão localizadas na constelação de Gêmeos é chamado de Geminorum? Então, o nome científico astronômico de Castor é Alpha Geminorum e se localiza a 23 graus de Gêmeos, exatamente dentro do Nakshatra Punarvasu. E exatamente do lado está a outra estrela, o outro gêmeo, Pollux, que é conhecido como Beta. Então, Beta significa a estrela que tem o segundo maior brilho de determinada constelação. E o nome astronômico científico de Pollux é Beta Geminorum, que se localiza a 26 graus de Gêmeos. Mas pelo zodíaco tropical usado na astrologia ocidental, os astrólogos tropicalistas vão dizer que Castor e Pollux se localizam no signo de Câncer. Mas por que de Câncer? Não faz o menor sentido. Castor e Pollux pertencem à constelação dos Gêmeos, são a cabeça dos dois gêmeos, os gêmeos mortal e imortal. E tem tudo a ver com a criação da dualidade, da dicotomia tão típica do signo de Gêmeos, que é mais uma prova de que não existe nenhuma relação astronômica, metafísica e simbólica, arquetípica, o que seja, entre estrelas fixas com o zodíaco tropical. Absolutamente nenhuma. Então isso é uma prova cabal de que o nome das estrelas fixas são de fato baseados, foram de fato pensados pela astronomia de acordo com as constelações. Então, eu acredito que este foi um breve relato para você entender que os astrólogos tropicalistas estão, na verdade, escondendo este debate das pessoas e ficam bastante irritados quando nós questionamos ele. Mas aqui é um lugar em que a gente vai questionar tudo, até mesmo uma prática fajuta, enganadora, que vem acontecendo já há 19 séculos, porque a verdadeira posição dos planetas está na perspectiva da constelação, porque os signos foram nomeados de acordo com as constelações e não com estações do ano regionais, tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e nos vemos na próxima. Obrigado!